Vamos lá para mais uma aula do projeto Gestor de Telecom. Aula de hoje, 075, a gente vai falar sobre tarifações de ligações ou chamadas, ligações de voz, ou seja, quando a gente usa a voz em um serviço de voz da prestadora. Lógico que a gente pode usar serviço de voz, mas em um consumo de internet. Dá para fazer isso. Aqui o foco é serviço de voz e a parte da tarifação das ligações. É o que a gente vai ver na aula de hoje. Qual o objetivo da aula? Você entender conceitos básicos, informações que eu vejo como conteúdo básico, que você pode fazer diversas coisas, e isso são premissas que a gente pode utilizar. A maioria das pessoas usam o serviço e não tem essa informação desses conceitos básicos, informações básicas e como a gente utiliza realmente o serviço, tá? Então, é esse assunto que a gente vai ver sobre ligações e chamadas. Se essa é a sua aula, vamos ser inicial, só para você entender o projeto Gestor de Telecom, ele é composto até o momento de 112 aulas, que eu vou passar informações de fundamentos, conceitos básicos, regulamentações, orientações de direcionamento para você resolver problemas e dificuldades que você tem com a prestadora, otimização de custos, gerenciar os serviços, otimizar as ações, processos, fluxos e por aí vai. Então, é meio que um curso básico para ser um gestor de telecom ou gerenciar os serviços de telecom, seu individual, pessoa física e, lógico, das empresas. Esse é o objetivo da aula de hoje e esse é o objetivo do projeto Gestor Telecom, para você entender. E quem já conhece, já sabe como é que é o fluxo, então vamos em frente. E caso você tenha alguma dúvida sobre o que a gente vai ver, ou até o que a gente já viu, fica à vontade para mandar um comentário, fazer pergunta, qualquer informação que você queira tratar. Para mim, toda dúvida deve ser respondida. E aí, por mais simples que pareça para você, pode ser que outra pessoa não tenha aquela informação e pergunta. Fica à vontade, tá? Não tem problema. Só não consigo responder normalmente imediatamente, mas com certeza eu vou ver o comentário que você fez e vou te responder. Independente da plataforma que você vê esse conteúdo, eu vou lá te ajudar, tá bom? Vamos em frente. O que é uma chamada local ou ligação local? E aí, existem, no meu raciocínio, dois conceitos: telefonia fixa, telefonia móvel. São conceitos parecidos, mas têm suas diferenças. Para você entender algo que seja simples para as duas, tá? Imagina aqui eu estou numa cidade A, do lado, uma cidade B. Elas são próximas, elas são muito próximas. Por exemplo, tá? Então, o esforço que eu vou ter, isso visando prestadora, para fazer ligação de um ponto para o outro, vai ser pequeno. Vai ser uma estrutura normalmente curta. Vamos lá, 1, 2, 3 antenas, se for telefonia móvel, para ligar para aquele telefone. Se for telefonia fixa, que ela vai via cabo, por exemplo, é uma distância também curta. Essa distância é o que a gente considera na telefonia móvel e fixa como uma ligação local. Telefonia fixa, existem as áreas específicas já cadastradas pelas prestadoras e junto à Anatel, que definem quais são essas áreas. Telefonia móvel também existem definições. Então não é nada de achismo, já existem regras, já existem informações. O importante é você entender que uma chamada local ou uma ligação local, ela é chamada dessa forma pelo esforço que a prestadora vai fazer para completar aquela ligação. Alguém está ligando para alguém e normalmente estão próximos. Em resumo é isso. Outra coisa que você pode ver sendo chamado é que esse tipo de chamada, ele é chamado, esse tipo de chamada ficou meio louquinho. O que você achou? Esse tipo de comunicação, existe uma sigla para ele, que é VC1, valor de comunicação 1, que é a mesma coisa. Ligação local, chamada local, VC1, tem a mesma função. Ou seja, é meio que você chamar um pão de pão. Ou seja, você usa outras palavras para chamar aquele mesmo objeto. É mais ou menos isso.
Nesse contexto, a gente tem telefonia fixa e telefonia móvel. Na telefonia fixa, para você entender um pouco mais, a ligação local ela é considerada quando você faz a ligação para a mesma área local. Na telefonia fixa, existe a área local. Na telefonia móvel, por exemplo, a gente vai ver o DDD. Então, a área local é uma continuidade urbana, ou seja, é um conglomerado que pode ser de uma cidade ou de algumas cidades. Acho que é alergia à poeira. Mas vamos em frente. Então, a continuidade urbana é, como eu te passei, um conjunto de cidades que fazem, vamos assim, uma região metropolitana de alguma cidade, de alguma capital do Brasil e por aí vai. Então é isso que é considerado uma área local. Na telefonia móvel é mais simples. Se você tem um telefone celular e vai fazer uma ligação para o mesmo DDD, isso é considerado uma chamada, uma ligação local. Ligar para o mesmo DDD em que você está. Aí eu vou dificultar um pouquinho mais o conceito. Quando você entra na parte de roaming, que é em deslocamento, uma ligação local em roaming é você ligar para o mesmo DDD de onde você está. Só para você entender. Mas, normalmente, se você está na sua área de registro, que é o seu DDD normal, ele é considerado uma ligação para o mesmo DDD. Isso, sim, é uma ligação local. Para você entender o conceito e algumas coisas que você pode utilizar para entender melhor o que é uma ligação local. Sim, e se você receber uma ligação a cobrar do mesmo DDD? Se você receber uma ligação a cobrar de outro DDD, vai ser mais complicado, não vai ser uma ligação local. Então, telefonia móvel, se você receber uma ligação a cobrar do mesmo DDD, é considerado uma ligação local a cobrar. Por que entender sobre a tarifação de ligações ou de chamadas e por que isso ajuda a reduzir custos? Eu acredito que tudo que a gente tem conhecimento, a gente consegue utilizar essas informações para o benefício de todos. Então, na parte de tarifações, existem algumas coisas que eu acredito que sim, se você tiver esse conhecimento básico, ele te ajuda em tarefas mais na frente. Por exemplo, tá? Como eu tenho uma metodologia Reduza Custo Todo Mês, ou RCTM, que é um curso que vai... que ensina como fazer a gestão telecom, otimizar custos e tudo mais. Essa metodologia, ela tem dois pilares. O pilar de negociação e o pilar de gestão. Negociação é muito mais focado em ações para reduzir custos e gestão para administração de serviços. Simples assim. E nesse passo, o que é que eu vejo que a parte de tarifação te ajuda? Você ter planos mais adequados ao consumo. Mas, Kleber, tarifação, o que é que tem a ver? Simples. Você tem na empresa ou seu individual um plano que é sempre ilimitado, ou seja, independente da quantidade de ligações que você passa, não importa. Aí tá, você não vai precisar se preocupar tanto com tarifação. Mas recebe uma ligação a cobrar? Aí você, opa, tem uma tarifação aqui cobrada, tá certo, tá errado, você vai precisar dessa informação. Ou planos que não têm um consumo ilimitado, que existem. Planos que você pode ser cobrado avulso, como a gente chamou, de forma individual, sem ter um pacote ilimitado. Dá para fazer isso também, existem opções de mercado. E que, por eu ter esse conhecimento, por exemplo, sobre tarifação, eu tenho noção de, se eu tiver num plano B, que não é ilimitado, esse plano, se ele gastar até X reais, ele vai gastar tantos minutos, vai ser mais barato do que ter um plano ilimitado. Mas eu tenho que saber de tarifação. Senão, não vou ter essa visão. Isso é uma coisa simples. Mas se você não entender de tarifação, como é que você vai ter essa ideia? Ter esse pensamento que é possível fazer? Entende por que eu acredito que esse conceito, essas informações, entender de tarifação,
de chamadas é importante para isso. Por exemplo, para você ter a melhor escolha possível do plano para a realidade de cada pessoa, de cada usuário que utiliza os recursos de telefonia, seja fixa ou móvel. Orientação para as pessoas. Então, existem diversos usuários que vão ter planos distintos. Existem aqueles que precisam de orientação. Eu já tive diversas situações onde, por exemplo, fulano, você tem direito a tantos minutos de ligar para celular, ligar para fixo, interurbano, XYZ. Orienta ele sobre isso. E aí ele pode dizer, Kleber, mas eu preciso usar agora esses minutos de tal forma, não como eu estava usando antes. Tem como você me ajudar? Tem. Você faz assim, assim, assado, dessa forma você gasta tantos minutos e você tem tantos minutos para essa outra função. E aí você consegue fazer isso. Mas se você quiser ser liberado, não tem problema. Exemplo, se você usar mais 20 minutos, vamos supor, tá? Estou dando um chute aqui. Você vai gastar mais R$5. Você consegue fazer isso. A gente pede autorização da gestão e você usa. E aí ele, caramba, ótimo. Então isso aqui resolve muito mais fácil do que mudar um plano de serviço. Sim. Isso é entender de tarifação. Orientar quem está utilizando lá os recursos. A nossa função como gestor de telecom, a minha e a sua, é auxiliar quem usa os recursos e fazer com que a empresa gaste o menor valor possível para ter o melhor serviço possível. A gente fica no meio do caminho entre a prestadora e as pessoas que utilizam os serviços. Então a gente tem que ter essa visão que eu acredito que é altamente importante para, por exemplo, isso, que são coisas que acontecem mais no dia a dia. A gente escolheu o plano lá no plano de negociação, mas no dia a dia que pode aumentar os custos, quem vai ter poder para olhar isso de uma forma diferenciada é quem faz a gestão do serviço, quem está lá gerenciando, fazendo o contato com as pessoas que utilizam os recursos e a prestadora. Então entenda que a gente consegue reduzir custos também, por exemplo, dessa maneira. E a auditoria das cobranças. Cobrou tanto, tá certo? Tá errado? Deveria? Uma das maiores reclamações que existem hoje no setor de telecomunicações das prestadoras é contestação de fatura, é reclamação de fatura, por diversos motivos. Mas o problema em si é fatura indevida. Se eu consigo auditar e analisar, essa cobrança não deveria acontecer, ou deveria ser X valor, está Y, contesta, reclama. Eu já tive diversas contestações por erro de tarifação ou erro de cobrança que não deveria acontecer e por aí vai. Sobre essa visão de tarifação, tá? Fora outras coisas que eu vejo sem ser eu passando ou algum cliente meu passando por aquele processo. Já vi diversas situações que são problemas de tarifação. Ou até para você entender, aquela cobrança está correta? Tá, beleza, passou, validou. Você tem que analisar isso. Eu acredito que isso também vai te fazer reduzir custo, porque você não paga algo indevido ou recupera aquilo que foi pago de maneira errada. Porque contestação de fatura, se você não sabe, você vai saber agora. Se não, você lembra, a gente pode contestar até 3 anos antes da data que a gente vai reclamar, dependendo, lógico, do vencimento. Então, vou contratar uma pessoa hoje, mas ela só vai conseguir fazer isso daqui para frente? Não, ela consegue olhar os 3 anos atrás para resolver qualquer problema de cobrança indevida. Olha o contrato, analisa as coisas. Então, é isso que eu acredito que ajuda na parte de entender sobre tarifação para reduzir os custos. É por isso que eu acredito que é bom você ter essas informações e entender o raciocínio. Dá para a gente fazer um bocado de coisa. Onde encontrar as áreas de tarifação do serviço de telefonia fixa? STFC, Serviço de Telefonia Fixa Comutado, se não me engano, é essa a sigla, significa isso. Então, nada mais nada menos do que tarifação tem a ver com a área local, ou seja, qual é a minha área para fazer uma ligação local? Se você passa da ligação local, ela vira uma ligação interurbana. Então, como é que eu vejo isso, Kleber? Tem muita gente que diz, eu tenho que ter uma área local, tenho que saber minha área local, mas onde? E eu vou te dar 2 exemplos. Uma, que é a maneira mais fácil e mais rápida, na minha visão, de você identificar a sua área. Lógico, você já sabe qual é o seu DDD.
Isso aí para telefonia móvel, ok, você sabe qual é a sua área de registro. Mas na telefonia fixa, é um pouco diferente. Vai dependendo do seu município, da sua cidade. E aí existem duas possibilidades. Ou na sua cidade, ela é sozinha, vamos dizer, mais distante das outras, e a área local é apenas ela. Ou existe uma região onde algumas cidades, algumas eu digo mais do que uma, estão em conjunto para criar uma área local. Como é que eu sei disso? Tem várias opções. A que eu acho mais fácil, mais direta, é o anexo 1 da resolução 424 da Anatel. Como é que eu vejo isso? Eu vou colocar o link, lógico, abaixo desse vídeo. Se eu não coloquei, me cobra. Mas a ideia é colocar. Mas se você der uma pesquisada em qualquer ferramenta de busca, ou por exemplo no Google, que é que a maioria das pessoas utilizam, coloca resolução 424 Anatel. E aí você vai ver lá no próprio site da Anatel essa resolução. Eu acho que se descendo um pouco, vamos lá, 75%, 25% da página já vai entrar nesse anexo, porque a maioria da página é mostrando essas áreas locais, porque elas podem mudar. Eu já vi várias alterações, era de uma forma, passou para outra, que a ideia dessa área local, normalmente, ela é definida de forma política. Então a gente precisa dos governantes, um apoio para definir isso, aquilo, outro, e aí sim chega, a área local agora é essa, ou mudou para XYZ. O importante é, até onde eu saiba, o local mais atualizado é na resolução, aquela que diz todas as áreas, tem latitude, longitude, tem todas as cidades e municípios, pelo menos até onde eu vi. Pode ser que existam outras ferramentas, sim, mas aqui é onde eu considero mais fácil, vamos assim, de enxergar, dá lá na página, pelo menos eu faço assim, Ctrl F para pesquisar, se não me engano é Ctrl F em um computador, coloca a cidade, o município e isso é a área local. Quais são as cidades vizinhas que participam daquela região? E aí eu consigo saber, se eu ligar de uma cidade para outra que está na mesma área local, é uma ligação local. Se eu ligar para um telefone fixo fora daquela área local, é uma ligação que pode ser e que é considerada interurbana. E aí pode ser nacional, que é mais distante, que a gente considera VC3, ou VC2, que é uma ligação mais regional. Só para você ter ideia. Mas é aqui que a gente identifica as áreas. E existe uma segunda maneira. Pode ser mais fácil para você. Para mim, eu acho que vai demorar um pouco mais, que é ligando para a sua prestadora. Simples assim. Liga para a tua prestadora, ou se você estiver fazendo um contrato, pergunta lá, vê se tem no contrato a informação, ou ao vendedor. Qual é a minha área local? Qual é a região que eu tenho para fazer o uso dos serviços? E a pessoa deve te informar. Se não, ligando para a prestadora, ou se você tiver o atendimento via e-mail, envia e-mail. Eu quero saber qual é a minha área local. Meu telefone XYZ, por favor, me informe. E aí, com certeza a prestadora vai te passar essa informação. Mas eu acho que aqui é mais fácil, que você não depende de ninguém. Já tem na resolução. Mas, se você quiser confirmar, reiterar e ter mais informações, ou de uma maneira oficial da prestadora, fala com ela que você vai ter essa informação. Mas, você querendo buscar a área de tarifação de telefonia fixa, essas são as duas maneiras que eu acho que são mais simples de você buscar. Tem a resolução da Anatel 424 e a segunda, direto com a sua prestadora. O que é uma chamada LDN, ou longa distância nacional. Existem ligações que a gente pode fazer em um telefone fixo ou um telefone celular. Quando a gente tem uma distância um pouco maior de onde a gente está para onde a gente quer ligar, isso independente se é telefonia fixa ou telefonia móvel, essa distância sendo uma determinada, lógico, existem regras, tá? Mas sendo uma distância um pouco maior do que o normal de uma ligação local, as prestadoras consideram que vai ter um custo maior para fazer aquela chamada. Ela vai viajar por mais lugares até chegar no, vamos dizer assim, local desejado, para onde a gente está ligando. Por isso foi criado
uma tarifa diferente. Foi chamado de ligação interurbana. E neste caso, ligação interurbana nacional. Então vou fazer uma ligação para dentro do país, mas que é para longe de onde eu estou, que é uma ligação interurbana. Esse é o contexto de uma ligação longa distância, que é o LDN. E existe, lógico, também uma diferença de telefonia fixa e telefonia móvel para você entender. Na parte de chamadas, para você ter mais informações, existe o VC2 e VC3. Isso tanto telefonia móvel quanto telefonia fixa, tá? Mas para ficar mais fácil na telefonia móvel, meu DDD é o seu. Vamos supor, você sabe qual é o seu DDD de onde você está, concorda? Beleza. Quando você faz uma ligação para outro DDD, onde o primeiro número ele permanece igual ao seu, muda apenas o segundo, mudou o segundo número, ele é considerado um VC2, ligação regional. É uma longa distância nacional, mas considerado regional, ou seja, não é tão distante quanto, mas ainda assim é distante. O VC3 é a mesma coisa. Seu DDD é qual? Tem dois dígitos. Quando o primeiro número muda, ele considera um VC3. Simples assim, que ele considera uma ligação mais longa do que uma regional. Por mais que, em alguns casos, até não seja. Se você estiver perto de fronteiras ou uma cidade próxima de outro estado, pode ser que você tenha até mais proximidade. Porém, as regras foram feitas dessa maneira e é assim que a gente é cobrado. Não necessariamente depende de onde a gente esteja, assim, dentro do estado, mas sim a divisão política dos nossos estados e os DDDs. Essa é a estrutura que a gente é tarifado hoje, que a gente é cobrado, tá? Então, na telefonia fixa, uma ligação de longa distância é quando existem, por exemplo, áreas distintas. Isso pode acontecer até mesmo dentro de cada estado. Você pode ligar de uma parte do estado para o outro, sendo o mesmo DDD considerando da telefonia móvel, mas na telefonia fixa isso é uma ligação interurbana. Não é uma ligação local, porque são áreas locais diferentes, ou seja, áreas distintas. Quase que eu quebro aqui o aviãozinho. Tu viu, Tito? São áreas distintas, tá? Só para você entender esse conceito. Na telefonia móvel é muito mais fácil. É só ver que é outro DDD. Simples assim. Como eu te expliquei ali. VC2 e VC3. Outro DDD é diferente do seu. Mudou qualquer coisa do DDD, é uma ligação de longa distância. E foi. E aí fica mais simples de você entender. Foi. Entenda o que é o LDN, a ligação de longa distância, seja no telefonia móvel ou telefonia fixa, você pode ter esse tipo de utilização do serviço. E aí, se na sua prestadora vai ser cobrado ou está dentro do plano ou da franquia, cada caso é um caso, cada análise é uma individual. O importante é você entender o que é esse tipo de serviço e como é que você utiliza no dia a dia o LDN. O que é uma chamada LDI, ou Longa Distância Internacional? Pela sigla ou pela frase, você já deve entender. É uma ligação que eu vou fazer, independente se eu estou em telefone fixo ou um telefone móvel, para outro país. Ou seja, eu vou ligar para fora do Brasil. Ah, Kleber, e se o número do cara que é de outro estado, ou da mulher que é de outro país, ele está aqui no Brasil? Não importa. O número de origem dele, de onde ele, qualquer lugar que ele seja, você vai fazer uma ligação e a prestadora que você está utilizando vai entender isso como uma ligação internacional, porque você está fazendo a ligação para um número, seja de qualquer país, lógico, saindo do Brasil, qualquer país é uma ligação internacional. E aí você tem que entender porque normalmente os planos de telecom, eles não têm dentro da sua franquia ligações internacionais. A maioria é cobrado avulso, ou seja, à parte. E aí você vai ter uma tarifação normalmente um pouco acima do que você tinha planejado devido a essas ligações, tá? Lógico,
para números do exterior. Se você ligar para qualquer número no Brasil, não é uma ligação internacional, é uma ligação nacional, que aí pode ser uma ligação local ou uma ligação de longa distância. Para ligações em que o número que vai receber a ligação, você está ligando para alguém, é um número de fora do país, normalmente você utiliza o símbolo mais, o código do país e por aí vai, é uma ligação internacional. Utilizando o serviço de voz, é esse serviço que você vai ver sendo cobrado na fatura, tá bom? E, lógico, se você receber uma ligação, é cobrado no exterior. Ah, Kleber, eu estou na minha cidade e recebi uma ligação de um outro país, mas é a cobrar. Eu vou ser tarifado como? Como se você estivesse fazendo a ligação para aquele número. Ligação a cobrar é isso. Se você recebeu, normalmente você escuta uma mensagem informando que aquilo é uma chamada a cobrar. Você aceitando, ou seja, continuando a ligação, você vai ser cobrado. E aí pode ser uma ligação cara, dependendo da quantidade de tempo que você passe e também de onde vem essa ligação. Já quando você faz, você tem mais condições de entender de tarifa e ver qual a tarifa que você vai ter para aquele determinado destino, que pode variar de acordo com cada país, e você vai ver na fatura ligações internacionais, ou seja, ligações que foram feitas para fora do Brasil. Então entenda, é um conceito básico, é um conceito que na prática, por si só, já se diz, mas é interessante você entender isso e saber que, em sua maioria, ligações internacionais, o longa distância, normalmente é cobrado à parte nos contratos de telecom. O CSP, o Código de Seleção de Prestadora, que a gente utiliza para ligações nacionais e internacionais. Em algumas situações, até em ligação local, dependendo da prestadora e da utilização, você usa, mas, em suma, o CSP, o Código de Seleção de Prestadora, a gente utiliza para ligações nacionais ou interurbanas, para também outros países. E para que a gente precisa disso? Só para você entender a necessidade. O serviço de telecom hoje existe as prestadoras telefonia fixa e telefonia móvel, onde elas estão em praticamente todos os estados, só não está em todos os municípios. Mas a gente tem uma grande parte do nosso país coberto, seja telefonia fixa ou telefonia móvel. E também a gente sabe que existem lugares que ainda não têm a disponibilidade desse tipo de serviço, seja telefonia fixa, telefonia móvel, existem suas variações. Nesse contexto, quando a gente vai usar o telefone para fazer uma ligação para outro estado, a gente não enxerga isso, tá? Mas ele usa uma rede de uma prestadora, normalmente de telefonia fixa, para completar essa ligação, essa chamada. Então, se você está, independente de onde seja, vai fazer uma ligação interurbana, você não vai perceber isso, mas é meio que você vai fazer a ligação, vai pegar a antena da tua prestadora se for telefonia móvel. Depois ele passa pela rede, por exemplo, desse código de seleção de prestadora, dessa prestadora XYZ, para chegar no número que você está discando, que aí vai ser a prestadora, vamos dizer, de destino, que é quem vai receber aquela ligação. Esse caminho, quem recebe dinheiro para isso é a empresa que está te oferecendo aquele CSP, Código de Seleção de Prestadora. A função é essa. A gente normalmente nem, como usuário, nem vê tanta importância, nem se preocupa tanto, mas é importante a gente, como gestor de telecom, saber como funciona, o que é, e também, lógico, que existem tarifações diferentes. Se eu vou utilizar código A ou código B, pode ser mais caro. Normalmente, ou vai ser mais caro ou vai ser mais barato. O mesmo preço, eu acho que eu nunca vi. Mas você tem que saber disso para fazer as ligações interurbanas ou internacionais. Imagina que uma ligação que você fizer interurbana com um determinado CSP por 5 minutos vai custar R$20, ou em outro CSP, só porque você mudou o número, vai custar R$5. Veja a diferença, é grande. Normalmente você vai ter uma discrepância entre as tarifas, tá? Mas o importante é você entender o que é CSP, como é que a gente utiliza aqui. Ele faz muita, vamos dizer assim, diferença quando você
não entende, tem cobrança sempre a mais na fatura e não entende por quê. Exemplo, existem pacotes de telefonia móvel ou telefonia fixa que dizem você tem que utilizar o CSP X da minha prestadora, que eu tenho um acordo para você utilizar. Isso também acontece, tá? Então, fica ciente o que é e como a gente utiliza. E é um número que a gente coloca, como eu te expliquei, para realizar as ligações interurbanas ou internacionais, que são 2 dígitos que a gente tem. E aí, muita gente confunde isso com DDD, mas não é DDD, é o código de seleção de prestadora. Lembrando, é de livre escolha, a prestadora ela não pode te obrigar. No máximo, ela pode colocar, se você quiser, de forma automática. E, exemplo, você vai fazer a ligação, coloca 0 e um número, ele já coloca o CSP no meio. Ou se você digitar só o número, e aí ele vai entender que você está na mesma área local, ele vai ligar para o local. Mas se você colocar o DDD da linha, ele vai presumir que é uma ligação interurbana, lógico, dependendo de onde você esteja, e vai incluir o CSP de forma automática. Isso pode acontecer, é permitido, mas você não é obrigado a fazer dessa forma, tá? E como eu te passei, pode existir um custo diferente para cada prestadora. E existem dezenas, se não centenas, eu acho que dezenas de prestadoras que a gente tem hoje no Brasil, tá? Até porque são 2 dígitos, né? Não tem como ser centenas, só dezenas. E, como eu te passei, pode ser automático. Um exemplo de ligação quando você faz interurbana, ou seja, dentro do nosso país, é eu colocar o 0, o código de seleção de prestadora, o DDD e o número da linha. É assim que a gente faz uma ligação interurbana, dessa forma. Então, o CSP ele está dentro da forma de digitar para poder realizar essa ligação interurbana, e sim, a gente precisa desse CSP para fazer esse tipo de serviço. Você pode pensar, Kleber, mas eu não quero usar. Não tem como. Você só consegue completar uma ligação interurbana ou internacional se colocar a prestadora que é utilizada para fazer esse serviço. Senão você não consegue. Aí você vai ter que fazer uma ligação via internet. Mas fazendo uso do serviço de voz, utilizando ligações ou chamadas, é assim que você usa um CSP. Alguns códigos de CSP, que é o código de seleção de prestadora, quando a gente faz as ligações interurbanas, sejam nacionais ou internacionais, e que eu acho interessante você saber, pelo menos das principais prestadoras. A gente tem dezenas de números, de códigos, mas existem aqueles que, lógico, pensando em telefonia móvel, telefonia fixa, os que a gente mais utiliza. Existem vários, mas é interessante a gente saber. E também eu vou te mostrar onde você consultar essas informações, tá bom? Por exemplo, e aí indo por ordem numérica. Algar ou CTBC é o número 12. Então, quando você vai fazer uma ligação interurbana, você digita 0, 12, por exemplo, o DDD da linha, ou de onde você está ligando, e o número de onde você vai ligar, ou seja, qual o número que é. Composição de número e DDD normalmente a gente junta. E aí, os 12 é onde você vai fazer essa ligação. Estou te explicando. Outro número, o 15 da empresa telefônica, que é vamos dizer assim, a marca da Vivo é da empresa telefônica. Só para você entender que na prática é a mesma empresa. Então a Vivo utiliza o serviço da telefônica. O 21, que é utilizado pela Embratel, Claro, NET, que é o mesmo conglomerado de empresas também, utilizam esse mesmo código quando você é um cliente, por exemplo, da Vivo, você usa o 15. Da Claro, Embratel, NET, você usa o 21. Da TIM, você usa o 41. Da Oi Telemar, o 31. Eu até vi, se não me engano, isso aí, lógico, né? A Oi é mais quase nacionalmente o 31. E parece, não tive tempo de confirmar isso, que no sul, não sei exatamente em qual região, pode-se utilizar o 14 na Oi. Então é bom, lógico, sempre você ter a informação mais atualizada possível, porque eles podem alterar isso quando desejarem, pode adicionar um outro código, isso pode acontecer. O ideal é sempre falar com tua prestadora para confirmar qual é o código de seleção que eu utilizo para ter o menor custo possível, ou até não ter custo a mais pela ligação interurbana, porque existem alguns acordos que são dessa forma. Por exemplo,
Normalmente você vai ver, cliente da Vivo vai utilizar o 15, da Claro dele, da Oi dele, da Algar dele. E aí, Kleber, mas eu sou da MVNO XYZ. Ainda bem que não tem, senão eu ia estar falando dela. Qualquer MVNO, ele vai utilizar o código de seleção de prestadora da sua rede que ele está usando. Então vai ser mais fácil dessa forma. Então, se você utiliza uma prestadora virtual, uma operadora em que ela utiliza a rede de uma das principais para fazer o seu uso de serviço, o ideal é que você saiba qual é essa prestadora, porque ele vai te normalmente direcionar para esse CSP. Então, a prestadora é tal, liga para ela e confirma, ou faz por mensagem, verifica, porque você deve saber disso para fazer essas ligações interurbanas ou internacionais. Ele quer carinho. Posso dar? Posso? Sim, cara. Deixa eu dar, deixa. Tá vendo? Vamos. Deixa o papai dar aula. Pra cá. Obrigado. Então entenda esse processo. CSP, código de seleção de prestadora, porque isso vai variar. E existe um sistema da Anatel que você pode fazer essa consulta, que você pode ter certeza, e ele pode ser baseado pelo seu estado, o F, ou pelo seu município. Você tem como consultar isso. Como é que você pode consultar? Me cobra se eu não colocar o link na aula ou no vídeo que você está vendo. Se eu não colocar, me cobra que eu mando um comentário que eu te mando. Mas busca no Google ou na ferramenta de busca que você utiliza. Sistema Anatel Consulta CSP ou Código de Seleção de Prestadora, que ele deve te direcionar para o sistema. Esse sistema você vai ter acesso para fazer essa consulta de maneira simples. Coloca lá a região. Só um instantinho de novo. Depois de muito custo, importante é você entender quais são os códigos, como você obtém essa informação e saber qual é o que você deve utilizar na sua prestadora, no seu contrato. Visto que se você utiliza outros, você pode deixar sua fatura mais cara na prática, sem necessidade, tá? Então, entenda dessa parte de CSP, vai ser mais fácil para você utilizar os recursos e, lógico, manter o custo dentro do esperado, da expectativa. O que acontece quando eu faço uma ligação interurbana com um CSP de outra prestadora? CSP é o Código de Seleção de Prestadora. Então, eu vou fazer uma ligação interurbana. Minha prestadora, por exemplo, era a Embratel, claro, que é 21. Eu vou utilizar o 41 da TIM. Ou não, minha prestadora é um telefone fixo 31 da Oi, Telemar. E eu faço uma ligação com 12 da CTBC, o Algar. Então, existem várias composições. Também tem o 15 da Vivo, que é a empresa telefônica. O ideal é você utilizar o mesmo da sua prestadora. Isso vai te, normalmente, deixar a composição do plano do que você está utilizando mais barato. Mas se você tiver, não consegui, não sei, o usuário lá fez alguma coisa e não utilizou o correto, o que vai acontecer? Você vai pagar mais caro. Simples assim. Não tem outro remédio. Vai acontecer uma cobrança, provavelmente acima do valor que você estava esperando. O importante é você entender que, de preferência, use o CSP da sua prestadora ou avisa todo mundo para utilizar tal. Se você vê na fatura utilizando outra, avisa, reforça. Se necessário, se for preciso realmente, coloca um bloqueio para não utilizar. Pode ser que você consiga impedir isso dessa forma. Eu acho que isso é mais fácil conversando com as pessoas, mas se elas não conseguem fazer isso,
você pode aplicar um bloqueio no sistema de gestor da prestadora, junto da prestadora, conversa com ela e vê como você consegue fazer isso, se existe algum custo ou não, para ativar esse tipo de bloqueio e para fazer esse tipo de configuração. Mas, você fazendo isso, o resultado é você ter uma cobrança a mais. E aí, uma pergunta que pode passar na sua cabeça, tá? Como é que vai vir essa cobrança? E aí existem duas formas, até onde eu entendo, de você receber. Primeira, dentro da sua fatura, da tua prestadora que você já recebe, vai vir uma aba lá de cobranças sobre essa ligação ou essas ligações interurbanas com o CSP de outra prestadora. E aí você vai até ver o valor lá, unitário, valor por minuto, você consegue calcular isso e ver. Outra maneira, que eu também já vi, é você ter uma fatura específica dessa prestadora e ela mandar para você. E aí não vai vir dentro da sua fatura original. Só se for algum erro e vier nas duas. Mas ou vem de uma forma ou vem de outra. Normalmente, a maioria dos casos vai vir na sua fatura original. Mas pode ser que você receba uma outra fatura ou um outro documento com essa mesma cobrança. E por isso é bom você ter muito cuidado, porque pode vir golpes, podem ser pessoas mal intencionadas que pegam suas informações e mandam fatura para alguém fazer pagamento, e aí você tem que ter cuidado. Por isso é que quanto menos você utilizar o CSP, Código de Seleção de Prestadora, para ligações interurbanas ou internacionais, por exemplo, de outra prestadora, melhor não usar. Usa só o da sua, porque você vai estar tudo na mesma fatura, vai ser até mais barato. Na prática é isso. E é interessante você ter essa consciência e passar para as pessoas da empresa. Se for possível, cria tipo um jornalzinho semanal, um jornalzinho mensal, um via e-mail, um newsletter da vida, que é você comunicar às pessoas sobre algumas informações e, por exemplo, passa isso. Já tiveram pessoas me perguntando, Cleber, mas se eu fizer isso, como é que é? É um conceito básico, mas que você precisa entender sobre tarifação, por exemplo, entendendo que o CSP, o Código de Seleção de Prestadora, o ideal é você utilizar o da tua prestadora, que você já tem o serviço sendo utilizado. As regras das ligações sucessivas, ou seja, uma atrás da outra. E, lógico, sequência, né? Uma atrás da outra não tem como não ser em sequência. Fila de índio, como a gente chama. Um atrás do outro. Ou fila de banco, dá para você ter uma ideia aí. Sempre é uma pessoa atrás da outra. E as regras, elas foram incorporadas há algum tempo. E existe uma resolução da Anatel que passa essa informação. E o que é importante você entender, ou seja, qual é essa regra, como é que deve acontecer e como é que acontecia antes. Não sei se você chegou a ter isso ou ver isso, se você foi, ou se você nasceu provavelmente antes do WhatsApp, você viu, que era, muitas pessoas faziam ligações curtas de uma para outra, ou um problema das prestadoras antigamente, hoje em dia é mais difícil você ver isso. Mas as ligações seriam interrompidas, elas caíam, elas eram encerradas por problemas técnicos ou problemas de cobertura do teu celular ou alguma coisa do tipo, tá? Tinha essa possibilidade. E aí essa regra veio para a pessoa que está utilizando o serviço não ser punida. Ou seja, você está ligando para uma pessoa, a ligação caiu, você vai ligar de novo. E aí a ligação, aconteceu alguma coisa, você vai ligar de novo. Então na parte de tarifação, ou seja, de como cobrar, essa ligação, na parte de tarifação, fica contínua, ela não para. Lógico, qual é a regra? Se entre eu terminar a ligação e fazer uma nova, ela tem uma distância, vamos dizer assim, de tempo de 120 segundos ou 2 minutos. Se eu interromper a ligação agora, daqui a 30 segundos, daqui a 1 minuto eu ligo de novo, está contando aqui ainda. Então eu consigo contabilizar como apenas uma chamada. Lógico, se eu ligar para o mesmo número, não é se eu ligar para um outro número, aí não tem lógica, não funciona dessa forma. Mas se eu ligar para o mesmo número, a regra diz que a tarifação permanece. Então essa é a parte vantajosa. Se ocorrer uma queda de ligação, ou simplesmente você apertou lá no botão, alguém apertou no botão e desligou, você refazendo a chamada, meio que ela continua de onde parou. É mais ou menos esse raciocínio para você entender mais simples, tá bom? E
também pode ser considerado uma regra de chamadas sucessivas ou ligações sucessivas, como você prefira chamar, mas é uma ligação em sequência, uma atrás da outra, lógico, pode ser 2, 3, não tem limite de quantidade, desde que seja para o mesmo número e que a diferença entre uma ligação final dela por início da outra seja de até 2 minutos. Como eu te disse, ligações para o mesmo, não tem lógica. Eu vou ligar para o número A, agora eu vou ligar para o número B. Não é ligação sucessiva, você está ligando provavelmente para outra pessoa. Por mais que até você esteja ligando para a mesma pessoa, se o telefone acabou a bateria, se acontecer algum problema, você vai ligar para um outro, sei lá, a cobertura agora não está funcionando, aí não tem como a prestadora ter essa visão, porque existe algo mais personalizado que impede que você ligue para aquele mesmo número. Mas a regra é ligando para o mesmo número, do seu para aquele mesmo número. E até a regra especifica, ligando do seu mesmo número. Porque se você ligar de um outro número para aquele mesmo, a regra também não funciona. Isso é meio lógico, mas sempre é bom botar na regra todos os pontos, né? Vai que alguém acha alguma coisa diferente, e aí é mais para esclarecer também esse ponto da regra, tá? E como eu te disse, o intervalo entre o final da ligação e o início deve ser de no máximo 2 minutos para contabilizar. Aí você pode parar para pensar, Kleber, mas na fatura não aparece assim, eu fiz isso, fiz esse tipo de ligação, mas aparece cada um individual. Aí eu vou te responder, qual o custo das ligações? Tem custo zero, tem custo de alguma coisa, como é que está isso? Porque pode aparecer assim na fatura. A questão é como tarifar. Então, exemplo, a parte de tarifação, você tem uma visão diferente. Se você não teve custo, está dentro do plano, você não vai se preocupar. Se foi fora do plano, aí sim, audita aquela cobrança. Quantos segundos foram? Quantos minutos foram? A diferença de um para o outro. Manteve aquela cobrança ou tem uma cobrança diferente? Se mudou, se está fora da regra de tarifação, contesta a cobrança. Simples assim. Se baseia nessas informações, tá? Que aí, sim, você vai ter um argumento para dizer não deveria ser cobrado assim, deveria ser cobrado dessa forma. Por isso eu contesto essa cobrança, deveria ser uma cobrança de X reais e não de Y reais. E aí a prestadora vai olhar aquilo, vai analisar as informações e deve te fazer o ajuste. Se não fizer, vai na ouvidoria, vai na Anatel, abre reclamações para que aquilo seja visto da maneira que a regra, que a regulamentação e que as nossas leis dizem que é para ser feito, tá bom? Então, considere-se apenas uma chamada dessa maneira que eu te disse e é apenas por efeito de cobrança e tributação. Então, como eu te falei, pode ser que na fatura você veja diferente e você tem que analisar, auditar realmente esses valores para você ter certeza. E teu argumento, caso aconteça alguma coisa, que eu acho melhor te passar essa informação do que não passar. Então, artigo 39 da resolução 477 da Anatel, busca no Google ou na tua ferramenta de pesquisa, se você utilizar uma outra, essa resolução. Coloca o número de resolução, não precisa colocar artigo, tá? Resolução tal, Anatel, você já deve ter acesso a ela. Você busca lá o artigo 39 e você vai ver as informações, que é sobre essas ligações sucessivas. Caso você tenha alguma cobrança, você analisa, vê se ela está correta ou incorreta. Mas veja, isso aqui é um conhecimento básico. É um conhecimento que, se você tem alguma dúvida, me manda, me diz, mas que nem todo gestor de telecom sabe. Nem todo gestor de telecom entende como funciona ligações sucessivas, de onde ela vem, qual é a regra e tudo mais. E você agora já tem essa informação. Essa é a parte boa, porque isso aqui pode te otimizar despesas, ajuda na auditoria, consegue te ajudar em diversas situações, diversas coisas. Então, entenda isso aqui, eu acho que já te auxilia um pouco no dia a dia como gestor de telecom, tá bom? Então, esse é o fluxo, são as regras das ligações sucessivas. Cobrança por uma chamada recebida pode existir? E aí, eu não lembro quem foi agora, mas há um bom tempo, as pessoas me perguntavam, Kleber, tenho aqui meu telefone celular, eu só pago o plano, mas se eu receber algum tipo de ligação, eu posso ser cobrado? E existem duas respostas. Na regra, na maioria dos casos, não deve. Mas, para tudo existe exceção. Nesse caso existe. Existem
3 exceções, vamos dizer assim, que você pode ser cobrado por uma ligação recebida. Vou te mostrar quais são elas, mas entenda que é possível. Telefonia fixa eu vou te mostrar se dá ou se não dá, e telefonia móvel é o que você vai mais ver essas 3 situações. Primeira exceção, se você tem uma franquia, você pode ter uma cobrança lá. Se eu fizer um uso do serviço franqueado, e se eu receber ligações eu posso ser cobrado? Sim. Telefonia fixa eu não me recordo como, mas telefonia móvel, por exemplo, você ativa um serviço de roaming internacional. Você vai lá para o México, por exemplo. Estou dando um exemplo, tá? Que aqui mais acima é uma aguinha quente. Vamos lá que você vai para as Maldivas, dá um passeio no nosso continente americano, vamos dizer assim. Nesse fluxo, por exemplo, tá? A pessoa que está te ligando, na prática, ela não precisa saber onde você está, porque você vai receber uma ligação. Como se seu número é do Brasil, a pessoa acha que você está no Brasil, ou não. Pode ser que ela até saiba que você está viajando, mas sistemicamente ela não é obrigada. O seu número sim, porque você viajou. E você pode ter um pacote do serviço de roaming internacional, que é uma franquia e que também comporte ligações recebidas. E aí, você pode ser cobrado pela ligação recebida, diminuindo da franquia ou te cobrando em reais. Por exemplo, tá? Só para você entender. Então existe essa possibilidade de você pagar por uma ligação recebida. Isso é uma das exceções. Segunda, recebidas a cobrar. Se você recebe uma ligação a cobrar, você vai pagar por aquilo. Já diz o nome. Então não é toda ligação que você recebe que você não paga. Ah, se eu viajei para fora do país, posso ser cobrado? Pode. Até dentro do país antes tinha o serviço de adicional por chamada, ligações recebidas em viagem, você tinha um custo diferente. Hoje em dia, não mais. Pelo menos nos planos que a gente tem hoje, a maioria deles você não é cobrado por uma ligação em viagem, mas pode também ser. Vai que daqui a pouco, ou de um dia para o outro, existem planos que na sua franquia você paga por receber uma ligação, você pode ter esse tipo de cobrança, só para você entender, mas aí é utilizando mais o serviço de roaming. E chamar a cobrar, já se diz. Outra, que eu até adiantei um pouco, são as recebidas em viagem. Hoje no Brasil, o roaming nacional, que é como a gente chama o deslocamento de uma pessoa quando ela sai da sua área de registro, ela não tem cobrança. Na maioria, eu acho que dos planos corporativos. Planos de pessoa física, alguns eu até vi, pré-pagos principalmente, que a pessoa precisa ter créditos válidos para utilizar o serviço. Até controle tinha alguma coisa do tipo. Mas não tinha cobrança pela ligação recebida. E já chegamos a ter isso no Brasil. Você pagava por uma ligação recebida. Não sei o futuro. Se pode ter um plano diferente que componha esse tipo de cobrança. O importante é, sempre analisa com a tua prestadora e entende como é que teu plano funciona. Mas essas são as exceções que existem para a gente pagar para receber ligações. Só para você ter essa informação, ter isso em mente, porque pode existir cobrança. Seja no seu contrato atual, no contrato futuro, qualquer que seja, isso pode acontecer. E é importante você saber, caso apareça, seja uma cobrança correta ou incorreta, você analisa, vê como foi essa ligação, como foi o contexto, para você auditar, por exemplo, aquela cobrança, saber se ela realmente está certa, ou para você escolher um plano. Se você viaja, se não viaja, ele tem essa cobrança, não tem essa cobrança, facilita para você também fazer esse tipo de escolha, tá bom? Para você ter como argumento, essas informações estão na resolução 47 da Anatel. Não lembro agora exatamente o artigo, tá? Mas se você quiser consultar essas informações, se você precisar de um argumento, está lá na resolução. Como é a tarifação das chamadas ou ligações realizadas? Então, um conceito básico são as ligações locais ou ligações interurbanas. Como é que eu faço? Como é que eu devo digitar? Como é que deve acontecer? Tudo bem, você já deve ter essa informação. Como é que você liga? Como é que você faz uma chamada? E aí a parte de como ela é tarifada, pode ser que você se preocupe com isso, pode ser que não. Exemplo, eu tenho um plano ilimitado, eu não me preocupo com isso.
Tudo bem, pode não ter essa necessidade de um plano ilimitado, mas se o seu plano estiver inadequado para o seu uso, como é que você sabe? Como é que você tem ideia de essa cobrança foi correta, se foi uma cobrança avulsa, ou seja, uma cobrança individual, foi uma ligação interurbana, ligação nacional? Aqui a gente está vendo as ligações realizadas, ou seja, chamadas. Importante é você entender isso porque existem regras. Por exemplo, a cobrança ela deve ser feita a partir de 3 segundos. Ou seja, não é assim que a pessoa atendeu que já é cobrado. Se a pessoa atendeu, você desligar, foi 1, 2 segundos, até 3, você não deve ter cobrança ou tarifação sobre aquilo. Passou de 3, aí sim, pode ser. O tempo inicial é de 30 segundos. Então você para e pensa. Tem pessoas que podem não ter essa informação e você agora sabe. Passou 3 segundos. Então vamos supor, fiz uma ligação de 10 segundos. Mas Kleber, na minha cobrança tem 30, mas eu só falei 10. Sim, porque a cobrança mínima é 30 segundos. Se você falar 10 segundos ou 30 segundos, o preço vai ser o mesmo. Não vai mudar. Então o tempo inicial de cobrança é isso. Você vai fazer a ligação, passou de 3, ou seja, de 4 segundos a 30 segundos, você vai ser cobrado por 30 segundos. Simples assim. Esse é o tempo inicial e quando começa a tarifa. Após os 30 segundos, Kleber, é o que a gente chama de tarifação. E na telefonia, numa ligação local, por exemplo, ou interurbana, essa cobrança é de 6 segundos. Então, como é que funciona? 30, 36, 42, 48 e por aí vai. Ah, Kleber, eu falei 45 segundos. Ele vai passar para a quantidade mais próxima. Ah, eu falei 130 segundos. Eu não sei nem quanto é que vai dar, tá? Mas passou de 30, é o segundo que vai ser de 6. Simples assim. Você não vai ver uma cobrança, vamos dizer assim, menor do que a diferença de 6 segundos. É esse o fluxo. É assim que a prestadora funciona, é assim que existe a tarifação. Ele não é de 1 em 1 segundo. Basta que você tenha terminado a ligação, vamos supor, terminei a ligação aqui em 33 segundos. Na tua régua lá da fatura vai ter 33 segundos, mas a cobrança vai ser sobre 36. Só para você entender que é assim que existe a cobrança. E se você for fazer uma auditoria com base na quantidade de segundos e preço, pode ser que você veja algo diferente. Pode ser que a tua prestadora, em vez de colocar 33, coloque 36. Pode ser. E aí cada prestadora vai funcionar de uma maneira. O importante é você entender que, quando você vai analisar faturas, vai analisar cobrança de ligações, essas são as regras para as ligações. E é assim que você deve saber como elas são tarifadas, tá? Isso, se você precisar de ajuda para contestar uma fatura, reclamar uma cobrança que veio, artigo 12, resolução 424 da Anatel. Lá é onde você vai ter essa ajuda, esse auxílio de uma resolução, que resolução ela tem poder de lei, tá? Então, essa resolução, a prestadora deve agir dessa forma. Não agiu, é a cobrança indevida. Você está sendo cobrado de uma maneira incorreta. Então, é importante você entender como existe a tarifação das chamadas ou ligações que a gente faz. Isso, telefonia móvel, telefonia fixa. É bom você ficar ciente como isso funciona. Quando a gente pensa em tarifações de ligações, ok, as ligações que eu faço eu já vi. Mas e ligações a cobrar? É igual? Não em um ponto. E esse ponto você precisa saber, visto que você pode receber ligações a cobrar, seja você pessoa ou dentro da empresa qualquer telefone, qualquer outra pessoa ou telefone fixo da organização. Exemplo, o que é que eu já vi muito? Telefone fixo da empresa é um PABX, é uma secretária eletrônica e que ela vai receber a ligação e não vai entender que aquilo é uma ligação a cobrar por falta de configuração, por exemplo. E aí, alguém pode ficar ligando a cobrar para a tua empresa e você nem sabe. Pode acontecer. Ou pessoas podem receber ligações a cobrar e aí, como é que funciona? Então é bom você entender quais são as regras de tarifação.
Por exemplo, tá? A cobrança é a partir de 6 segundos. Então, se alguém te ligou a cobrar, enquanto você está ouvindo a mensagem, não tem cobrança. A partir do momento que você aceita a ligação, tem 6 segundos. Passou de 6 segundos, começa a te cobrar. E o tempo inicial é de 30 segundos. Exemplo, você falou com a pessoa 7 segundos, ele vai cobrar 30. Depois dos 30, é de quanto em quantos segundos? 6 em 6. Igual como se você fizesse uma ligação. A diferença de você fazendo a ligação ou recebendo a cobrar é que o tempo inicial aqui na cobrar é de 6 segundos para você começar a ser tarifado. E é importante você saber disso porque vai que alguém recebe ligação a cobrar, você tem uma noção de como o serviço funciona e como ele é tarifado. E explica para as pessoas se for o caso. Se você precisar dessa informação ou já coloca um bloqueio nas linhas para você não ter dor de cabeça com ligação a cobrar. Mas, caso tenha, caso receba, saiba que é assim a forma de tarifação. 30 segundos é o custo menor, vamos dizer, um tempo mínimo, passando dos 6 segundos, ou seja, 7 em diante, e depois dos 30 segundos, a cobrança é de 6 em 6 segundos, ou seja, a tarifação acontece dessa maneira, tá bom? E, na maioria dos planos, uma ligação recebida a cobrar, ela não está dentro do escopo do plano contratado. Eu acho que deveria, mas não está. Porque se você tem um plano ilimitado, meio que lógico que você poderia receber ligação a cobrar. Mas, nesse caso, na maioria dos planos, não é assim. Então você tem que ficar ciente e explicar para os usuários que uma ligação recebida a cobrar não é a mesma coisa que você fazer a ligação para a pessoa. Se for o caso, faz o seguinte, se não tiver o serviço bloqueado, vão te ligar a cobrar, pode acontecer diversas situações. Pode. Acidente, por aí vai, a pessoa tem um número de cabeça, diz que a cobrar. Ou encontrou alguém e vai fazer a ligação. Mas vamos supor, a pessoa não sofreu alguma coisa e precisa ligar a cobrar para alguém. Liga. Explica para todo mundo, existe 6 segundos. Liga para mim, por favor, estou nesse número, preciso de tua ajuda. Por favor, retorna. Aí a pessoa vai e liga. Simples assim. É mais fácil. Que aí você retorna, faz a ligação, resolve o que precisa resolver e não tem cobrança extra do plano. Lógico que numa situação de emergência você não vai pensar nem em custo. Você vai querer ajudar a pessoa. Mas, se for algo que pode ser feito, você pode orientar as pessoas da empresa a utilizar, por exemplo, esse tipo de recurso, tá bom? Então, saiba como a gente pode utilizar e como é essa tarifação das ligações recebidas a cobrar. E, se você precisar de auxílio, se teve cobrança indevida, qualquer coisa dessa natureza, artigo 33, resolução 477 da Anatel, é onde especifica essas informações e dá essas regras para as ligações recebidas a cobrar. O que é que a gente viu na aula de hoje? Ou seja, a gente enxergou diversos pontos sobre a parte de tarifação de ligações e chamadas. O objetivo, ou seja, para que eu te passei essas informações e estou te passando, para você entender os conceitos básicos sobre as tarifações de ligações ou chamadas e como isso funciona. Esse foi o meu objetivo e foi para isso que eu te passei essas informações, para você entender como tudo isso funciona. Visto que é um conceito, a princípio, básico, mas que nem todo mundo tem. Nem todo mundo sabe qual o tempo mínimo de uma cobrança de ligação. Agora você já sabe. Como é que acontece uma área local? E se eu fizer uma ligação interurbana, que é uma longa distância, que é um CSP, se você perguntar a gestores de telecom, pode ser que eles não saibam. Mas o meu objetivo é te dar esses conceitos, te dar essas informações, te dizer que isso é importante. Porque quando eu vou fazer uma escolha de um plano, quando eu vou fazer auditoria, quando eu vou fazer ações do dia a dia, que alguém precisa de auxílio ou de alguma informação, esclarecimento, a gente passa esse tipo de conceito. A gente sabendo dessas informações vai ser muito mais fácil fazer nosso trabalho. Esse é o meu objetivo e é por isso que eu te passei essas informações na aula de hoje, tá bom? Qualquer dúvida, manda um comentário. Abraço! 075, aula de hoje, Projeto Gestor Telecom, aula sobre tarifação das ligações ou chamadas. Isso, lógico, utilizando serviços de voz. Fui! Você tá dormindo, é? Não durma não.